Boa tarde, a paz do Senhor. Como vai você? Tudo bem? Como vai a família? Tudo bem? Louvado seja Deus. Pois é, a minha oração é que esteja tudo bem, que você esteja bem, gozando de saúde juntamente com a sua família. Que você seja sempre próspero em tudo aquilo que você fizer. Amém? Então, hoje, sem muita delonga, eu quero convidar você para juntos prepararmos mais um sermão. Eu quero ver você o mais breve possível pregando aquele sermão que vai mudar a história de pessoas, mudar a história de nações inteiras. Eu já estou vendo você diante de grandes multidões, pois essa é a minha oração, que Deus te abençoe e te faça um pregador, mas um pregador diferente dos demais, um pregador que vai impactar as nações nesta última hora. Bem, pegando a Bíblia, eu sempre costumo dizer que para se tornar um pregador, e isso é fato, não tem como fugir disso, para ser um pregador, o crente, o irmão, a irmã precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Tem que ser um leitor assíduo, tem que ser um leitor da palavra de Deus sistematicamente, que lê de forma sistematicamente a palavra de Deus. Então, você precisa ler a palavra de Deus e depois ler de novo. Fazer hábito de ler a palavra de Deus. Então, se você já é um desses leitores que ama a palavra de Deus, certamente tem textos na Bíblia que você ama de coração. Então, hoje eu convido você para preparar mais um sermão baseado no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 40 ao versículo de número 48, onde é narrada a história da mulher do fluxo de sangue. Parte desse texto narra a história da mulher do fluxo de sangue. Então, abra a sua Bíblia. Familiarizado com a palavra de Deus, você escolhe um texto que você gosta, que você ame, que lhe chame a atenção. Então, agora vamos para o que interessa. Lucas, capítulo 8, versículo de número 40 ao versículo de número 48. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lendo esse texto, eu não vou dar um tema inicial. Eu vou fazer uma dissertação
a respeito desse momento, de momentos antes que Jesus estivera ligado a esse acontecimento. Diz a Bíblia que Jesus, estando em Cafarnaum, ele resolve ir a uma aldeia, a aldeia dos Gerasenos, a aldeia de Gadara, enfim, como queira chamar. Jesus está ali e entra num barco e sobe para a ilha de Gadara. Em meio àquela jornada, sobrevém a eles uma grande tempestade. Vindo a eles essa grande tempestade, Jesus está a dormir no porão do barco e a aflição cresceu tanto que eles precisaram acordar Jesus. Jesus acorda, levanta, vai lá, reclama com eles, mas também reclama com o vento, reclama com o mar e tudo volta a ser uma forte bonança. E eles seguem para a ilha. Chegando na ilha, Jesus desce do barco. Quando vai subindo as ribanceiras do lago, desce correndo um endemoniado. Um homem maltrapilho, um homem que trocava a noite pelo dia, vem correndo, como já de costume aterrorizar as pessoas ali, ele vem correndo e de longe grita a Jesus, e Jesus repreende os demônios que estão naquele homem é liberto. O povo daquela ilha não aceita Jesus ali, eles retornam para Cafarnaum. E voltando para Cafarnaum, quando chegam à beira do lago, já está uma grande multidão esperando Jesus. Jesus desce do barco e entra no meio da multidão e começa a trabalhar na vida do povo. Quando entra no meio da multidão um príncipe da sinagoga, uma autoridade, e esta autoridade entra rasgando a multidão, e quando chega diante de Jesus, prostra-se diante dele e roga-lhe que vá à sua casa. Pois a sua filha de 12 anos está moribunda à beira da morte. Bem, Jesus ouviu o pedido daquele homem e viu quanta humildade e disse: vamos. E Jesus resolve ir à casa de Jairo. E eles vão indo e no meio do trajeto Jesus para e olha para as pessoas e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos que estavam com Pedro arrasou entre si, e Pedro vai a Jesus e diz: mestre, a multidão é tão grande, te oprime, e tu pergunta: quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtudes. E aquela mulher, vendo que não podia ocultar-se, ela vai a ele tremendo e conta-lhe a razão, o porquê de ter lhe tocado e como foi sarada na mesma hora. Louvado seja Deus! Isto é maravilhoso. A mulher sarou de imediatamente. Então hoje eu quero falar das lições da mulher do fluxo de sangue. O tema da nossa pregação é lições da mulher do fluxo de sangue. Aí vem uma indagação. Quem era aquela mulher? O que a Bíblia conta daquela mulher? Tudo que a Bíblia conta daquela mulher é que aquela mulher, primeiro, ela tinha um grande problema.
ela tinha um grande problema. Por que era grande o problema? Porque havia 12 anos. A gente tem um probleminha que se resolve na mesma hora e fica aí com mimimi, churumelando um canto e outro, fica se maldizendo, fica murmurando. Aquela mulher tinha 12 anos, um problema que vinha causando danos. Imagine aí um problema sobre a sua vida, um problema que dure aí 12 anos. Então ela tinha um problema de dimensão grandiosa. Segundo, ela tinha um problema que ele inferiorizava. Aquela mulher não se sentia igual às outras mulheres. Aquela mulher ali, ela não tinha como ela se sentir igual às outras mulheres. Por quê? Porque ela vivia permanentemente sangrando. E uma mulher, quando chega no período da sua gratificação, o período da menstruação, a mulher muda completamente. Tem algumas que piram, perdem a cabeça, até ficam nervosas demais. Mas mesmo assim, aquelas que não ficam nervosas demais, mas se sentem, enfim, na obrigação de se reservar. Aquele problema inferiorizava aquela mulher de uma maneira gigantesca. Ela não era igual às outras mulheres, ela sabia que não era igual às outras mulheres. Terceiro, o problema lhe deixava muito triste. Ora mais, a gente adoece de uma unha encravada e passa o dia se lastimando, se reclamando. Agora você imagine uma pessoa com um problema que lhe oprime há 12 anos. Aquela mulher, uma mulher triste, eu não conheço nenhum doente alegre. Alguns tentam suprimir a doença com falsas alegrias, mas são coisas passageiras. Não tem como um doente ser alegre. Quarto, esse problema lhe excluía em vários aspectos. Eu descrevi pelo menos 2 aspectos. A, aspecto religioso. Aquela mulher não podia ir à igreja pelo fato de ter um sangramento. Ela estava impura. E qualquer pessoa que ele tocasse, que pegasse nela, qualquer pessoa que se relacionasse com ela, tocando-a, certamente ficaria também em estado de impureza. Então, pelas leis judaicas, pelos costumes judaicos, aquela mulher estava proibida de participar de qualquer círculo de oração, de ir à igreja assistir qualquer culto. Enfim, aquela mulher não podia ser uma crente de verdade. E assim tem muita gente que vive aí excluído por causa de problemas. Alguns por causa de roupas, outros por causa de doença. Eu conheci uma mulher que não ia para a igreja, parou de ir para a igreja porque as cadeiras da igreja não cabiam mais ela. Não podiam com ela e não cabiam mais ela de tanto grupo de igreja. E teve que ser adaptada uma cadeira para ela poder ir para a igreja. Então, aquela mulher excluída, hoje não é excluída. A mulher pode ir assim, mas naquela época, e em Israel não podia, como ainda hoje não pode. B, aspecto social. Aquela mulher não podia se relacionar com a sociedade. Ela não podia ir a uma festa de aniversário, ela não podia ir a uma reunião de família, ela não podia ir ao mercado, ela não podia ir a uma feira, enfim, ela não podia ter amigos, ir na casa dos vizinhos, não podia. Enfim, aquela mulher era excluída por aquele problema. Então era um problema gigantesco que aquela mulher tinha. E o tema da nossa pregação hoje é lições da mulher do fluxo de sangue. Quais são as lições da mulher do fluxo de sangue? Bem, primeira lição, veja só, eu quero que você divida aí. Eu apresentei a mulher, eu apresentei o momento
onde tudo começou, como tudo começou, e agora nós vamos montar o esqueleto da nossa pregação. Eu vou fazer de forma rápida e você vai desenvolver em casa. Amém? Bem, primeiro, ela creu. No Evangelho de Marcos, Marcos diz que ela, ouvindo falar de Jesus, se não me falha a memória, é capítulo 5, versículo 27, ou é capítulo 6, versículo 27, do Evangelho de Marcos. Ela ouvindo falar de Jesus. Então alguém falou de Jesus para aquela mulher, como ele tinha feito já alguns milagres, como ele vinha operando na vida das pessoas, e ela creu naquela palavra. Às vezes alguém ouve a gente pregando e não está nem aí, a gente prega, como diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. A pessoa não se permite receber o seu coração, receber a palavra de Deus. Por isso diz o profeta messiânico, quem deu crédito à nossa pregação. Porque tem pessoas que não dão crédito à pregação do Evangelho. E não estão nem aí, eles acham que é mais uma falácia. E a pregação do Evangelho é algo grandioso, é algo que pode mudar a história de qualquer pessoa. Então alguém pregou para aquela mulher e ela creu, ela disse, aí após crer, né? Primeira coisa que nós temos que saber é que o segredo da vitória é crer. O segredo da vitória é crer. Então ela creu em quê? Na palavra que ele pregaram, no que ele disseram a respeito de Jesus. Ela creu na palavra. Segundo, ela creu nela mesma. Ela disse, eu vou e eu vou conseguir. Tem pessoas que creem em tudo, creem em Deus, creem em Jesus, creem no Espírito Santo, creem no pregador, creem na igreja, creem no vizinho, mas não creem nela mesma. Pessoas que não acreditam em si mesma. E eu vim aqui hoje pedir para você, creia, acredite, você vai vencer, você vai chegar lá. Eu profetizo, você vai chegar lá, você vai conseguir. Amém? Louvado seja Deus. Segundo, ela venceu as multidões. Mas que multidões são essas? Eu vou lhe apresentar. Multidão física. Era uma grande multidão. Era um grande tropel de pessoas que seguiam Jesus a caminho da casa de Jairo. Eram muita gente. Mas aquela mulher não se intimidou com aquela multidão. Mesmo correndo o risco de ser descoberta, ela foi, varou aquela multidão. Ela conseguiu enfrentar a multidão. B, ela venceu a multidão psicológica, a multidão do medo. Aquela mulher certamente entrou no meio daquela multidão com medo. Ela sabia que se ela fosse descoberta ali, se alguém descobrisse ela, se algum vizinho, alguém, aquele religioso fanático que vive de apontar o dedo, aí, tá vendo aí aquela doente lá no meio? Se aparecesse alguém que dedurasse ela, certamente ela seria morta, apedrejada, pois ela estaria no lugar errado ali, segundo os costumes judaicos. Mas ela não se intimidou, ela venceu a multidão psicológica, a multidão do medo. Terceiro, a multidão do preconceito. Meu irmão, o que tem de religioso preconceituoso? Se aquela mulher se topa ali com os dois religiosos, não importa de onde, certamente ela seria apedrejada por eles mesmos. Que diferença de hoje. Alguém comete um erro, já encontra multidões prontas para matá-lo, para destruí-lo. Aquela mulher venceu essa multidão. E eu louvo a Deus por a vida daquela mulher. Que lição maravilhosa. Primeira lição, ela creu em quem? Ela creu na palavra de Deus. B, ela creu nela mesma.
Segundo, ela venceu as multidões. Multidão A, multidão física. B, multidão psicológica, que era o medo. C, a multidão do preconceito. Terceiro, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela tocou na palavra de Deus, que era a Torá sagrada bordada na orla das vestes sacerdotais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que crê em libertação por todos os fins, por todos os meios. Eu creio na libertação pela palavra de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é quem liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade para você? A verdade para você é o monte, é a oração, é o jejum. O que é a verdade para você? É o seu pastor, é a sua igreja, é o seu ministério, é a sua convenção? A verdade para mim é isso aqui, olha só. É a palavra de Deus. Aquela mulher tocou na palavra. Ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ela tocou na palavra de Deus. E ela foi curada. Hoje você não só pode tocar, como você pode ingerir, ler, comer a palavra de Deus. Portanto, faça bom proveito, meu irmão, dessa palavra, desse sermão. Eu quero ver você pregando, ouvir você pregando lá na sua igreja. Me convide, eu estarei lá. Se não quiser pregar aí, venha pregar na minha igreja e você já é meu convidado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda muitas vitórias e que as multidões sejam arrebanhadas por ouvir a palavra de Deus pregada por ti. Amém? Louvado seja Deus.